É o seguinte, não tem nada que eu odeie mais na matemática do que números com vírgula. Números com vírgula são muito feios e bobocas e eu tenho muita preguiça de trabalhar com eles. Mas, uma das formas que a gente tem pra transformar números com vírgula em números sem vírgula é o arredondamento. É uma magiazinha simples com os números que dá pra fazer em poucos passos. Pra você arredondar o número, o primeiro passo é você pensar até onde você quer arredondar ele. Vamos pegar, por exemplo, o número 63,022. Eu quero arredondar ele até sumir qualquer uma das casinhas depois da vírgula e deixar ele um número sem vírgula bonito. Pega os números que você quer que continuem ali e bota numa caixinha. E os outros que a gente quer sumir com eles, você vai ter que olhar apenas uma coisa. Tudo que você tem que ver é se o algarismo que vem depois do número que tá na caixinha é maior ou menor que 5. Se ele for menor que 5, você vai descartar ele e tudo que vier depois dele. Ou seja, o número ali vai ficar simplesmente 63. Agora vamos pegar outro número, o 32,864. Eu quero acabar com aqueles números depois da vírgula. Então, eu vou reduzir até ali no 32. O que eu tenho que fazer é olhar se o número que vem depois do 32 é maior ou menor que 5. Quando for maior que 5, você vai aumentar 1 no número que vem antes do 8. O arredondamento aqui vai ficar 33 apenas. É só isso. Menor que 5, descarta. Maior que 5, aumenta 1. Agora você pode arredondar todos os números do universo que aparecem na sua frente. Tenho 9,9765023492. Vamos acabar com isso tudo e arredondar ali pro 9. Eu vou olhar se o número que vem depois do 9 é maior ou menor que 5. O que vem depois do 9 é outro 9. 9 é maior que 5. Então eu vou aumentar um número anterior, que é o outro 9. Vai ficar 10. E some com todo o resto. Pega agora o número 720,223504142. Vamos arredondar ele também até ali umas 3 casas depois da vírgula. A gente fecha os numerozinhos que a gente quer salvar e vê o que tem depois. Se for maior que 5, a gente aumenta 1. Se for menor que 5, a gente descarta. No 720,223, o que vem depois do 3 é o 5. E agora? O que a gente faz quando o número que tá depois da caixinha é exatamente o 5? Você vai olhar. Se tiver alguma coisa depois do 5, que não seja só um monte de zeros, tem algum número de verdade depois do 5, significa que é mais ou menos maior do que 5, né? Então a gente pode arredondar pra cima. Vai aumentar 1 ali naquele 3. Vai ficar 720,224. Vai aumentar 1. Vai fingir que é um número maior que 5. Mas se for 5 e depois do 5 não tiver nada, ou então se tiver 5 e depois do 5 tiver um monte de zeros, que é a mesma coisa que nada, você vai fazer o seguinte: se for um número ímpar, você vai aumentar. Se for um número par, você vai descartar. O 700,223. O 5 não tem nada depois dele, então a gente vai olhar antes. O 3 é ímpar, então a gente vai aumentar ele pra ficar 4. E o outro, 720,220, termina com 5. Não tem nada depois do 5, só que antes do 5 tem um 0. O 0 é par, então a gente deixa ele sendo par e descarta o 5. Vai ficar 720,220. Resumindo, primeiro passo, você vai ver até onde você quer arredondar aquele número e vai fechar os números que você quer salvos dentro de uma caixinha. Segundo passo, você vai olhar o primeiro número dos números que você quer sumir com eles. Se for um número maior do que 5, você vai aumentar uma casinha no número anterior. Se for um número menor que 5, você vai descartar todo mundo sem aumentar ninguém. Se for exatamente 5, tem duas situações. Se tiver alguma coisa de verdade depois do 5, você vai aumentar. Se for exatamente 5 e mais nada, você vai conferir o número anterior. Se for par, você vai deixar como tá. Se for ímpar, você vai aumentar. Acabou.